Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma grande alegria para nossas almas nos encontrarmos aqui toda sexta-feira para que possamos estudar o Evangelho de nosso Mestre e amigo Jesus e a doutrina dos Espíritos. Quero deixar um forte abraço para todos vocês que nos acompanham pelo chat da TV Nova Luz, da Rede Amigo Espírita, aos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, a Web Rádio Sementes de Amor, a Revista Doutrina, a Rádio Portal da Luz, aos nossos queridos anjos azuis que nos dão suporte no chat, e hoje quem está nos dando suporte técnico é o nosso amigo Cassiano Ferreira. Vamos ver quem já está conosco aqui no chat. Nós estamos com Paulo Roberto, Denise Magalhães, Olga Hilde, Adelaide Neta, Tânia Costa, Leda Gomes, Daniel Cardoso, Marco Aurélio. Sejam todos bem-vindos, façam seus comentários, deixem suas perguntas, para que juntos possamos construir esse programa que é de todos nós, nessa rede de amor que nos interliga pelos nossos corações. Vamos então, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos a Jesus para realizar a nossa prece desta noite. Senhor Jesus, divino companheiro de todos os momentos, neste instante te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para estudar o seu Evangelho, para refletir sobre as oportunidades que a vida nos concede, para refletir sobre as oportunidades que nos chegam a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, querido Pai, por estarmos neste momento reencarnados no planeta Terra, vivenciando essas experiências tão importantes à nossa evolução espiritual. Proteja-nos, ampara-nos, dá-nos bom ânimo, fé e alegria, para continuarmos trilhando no caminho do bem, em busca de nossa renovação contínua, em busca do amor, da luz e da verdade. Que os benfeitores espirituais deste programa possam nos iluminar, nos inspirar, para que juntos construamos, Senhor Jesus, uma noite repleta de harmonia, de paz e de muita alegria em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, o nosso tema de hoje é medicina e espiritualidade, o novo paradigma. E quem vai conversar conosco é o nosso querido amigo Sérgio Thyssen, que já esteve conosco aqui em outros momentos e traz excelentes reflexões acerca de vários assuntos. Então ele é médico, professor de medicina, expositor espírita e um grande divulgador da doutrina espírita. Então vamos aproveitar esse nosso espaço que passa muito rápido, como sempre, né? Nós temos 1 hora. Vamos aproveitar bastante para nos deliciarmos com a palavra do nosso amigo e irmão Sérgio Thyssen. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Muito obrigado, viu, pelo convite e por mais esta oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre algo que nos remeta diretamente à doutrina espírita, que é como que a nossa ciência comum. Que bom que estamos juntos de novo e que possamos aproveitar bem esta horinha do programa. Um abraço para o Cassiano também, que está nos ajudando esta noite. Bom, então para nós aproveitarmos o nosso tempo, vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Nos fale um pouquinho, doutor Sérgio, sobre essa fronteira entre medicina e espiritualidade. Muito bem, Marcos, Vinícius, repare, a medicina é uma ciência muito antiga. Ela acompanha toda a história escrita da humanidade. É coisa de mais ou menos 5.500 anos. Tudo começou lá atrás, no Egito, com Imhotep. Hipócrates, na Grécia, muito tempo depois, séculos depois. E a medicina vem avançando e ela como que participou
de toda uma era da humanidade que foi, e de certo modo ainda é, a era do materialismo. Então, médicos de todos os tempos sempre enxergaram, basicamente, o corpo físico. As coisas foram mudando, crescendo, veio ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada helicoidal, métodos lindos de diagnóstico por imagem e outros avanços, né? Avanços na terapêutica, na oncologia, na cardiologia moderna e assim por diante. Mas nós tivemos, não é, o advento, que vamos comemorar de novo, agora em abril, a publicação de O Livro dos Espíritos, iniciando para nós, na história da humanidade, a doutrina espírita, o Consolador Prometido, e esse advento, ele vem trazendo para nós muitas coisas. Espiritualmente, não é? Nos mostrando que há algo além propriamente daquilo que os nossos olhos enxergam. Quantas coisas maravilhosas nós espíritas conhecemos hoje. Então, isso tudo tem um valor muito grande e vem fazendo o conhecimento, o conteúdo espiritista fronteira com a ciência médica. Então, temos a ciência espírita e a ciência médica. Mas, independente da ciência espírita, a humanidade, por uma série de autores que foram pós-Kardec, eu diria, durante todo o século XX, nos trazendo reflexões, entendimentos, progresso, como que revelando, não é, uma ideia do mundo como algo muito além da matéria. E aí a medicina também, como que se aproveitou desse crescimento que é filosófico, que é científico, que envolve também questões interessantes de crença, favorecendo o surgimento de uma nova preocupação dentro da ciência médica, que nós chamaríamos de uma outra ciência, que se chama espiritualidade. Então, nós temos espiritualidade e medicina. E nós também temos, num caráter mais particular, específico e notável, essa relação entre doutrina espírita e a ciência médica. Então, isso tudo tem uma história, mas o que é bonito de se ver é que isso tem a ver com o progresso da humanidade, a ponto de nós podermos fazer inúmeras reflexões no sentido de que o quanto espiritualidade vem como que iluminando a medicina. Isso talvez possamos abordar ainda hoje. Isso, com certeza, doutor Sérgio. Nós temos aqui o nosso amigo Paulo Roberto, que nos acompanha toda sexta-feira, está perguntando se pode fazer pergunta para o senhor. Pode sim, Paulo, manda que a gente repassa para o doutor Sérgio. Bom, diante de tudo que o senhor expôs aí sobre medicina e espiritualidade, né? A medicina, uma ciência bem antiga, e o espiritismo, conforme o senhor lembrou, uma ciência recente. Qual a contribuição que o espiritismo pode oferecer à medicina? Olha, Marcos, eu antes gostaria de considerar algumas coisas, mas chegarei nessa sua indagação. Claro. Uma ideia para os amigos poderem se situar melhor do como as coisas estão hoje em dia, né, eu também diria, existe um site que tem a ver com a medicina do mundo inteiro, de medicina avaliada por todas as publicações que os cientistas médicos vão publicando, portanto, ao longo do tempo. Tem a ver com o NIH,
é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Dentro do NIH, nós temos o PubMed, de publicações em medicina. Então, vejam que coisa interessante. São milhões de pesquisadores na área da medicina. Mas se eu entrar no site e entrar no PubMed, que é de busca, se eu colocar a palavra spirituality, espiritualidade, no site mais importante do mundo em medicina. Eu hoje entrei de novo pela manhã, eu tenho 24.100 artigos que se referem a pesquisas nessa fronteira, espiritualidade e medicina. Então, se eu, por exemplo, colocar spirituality and health, saúde e espiritualidade, eu tenho 16.000 artigos de praticamente todos os países do mundo, como que juntando as pesquisas todas que são feitas ao longo das últimas décadas, cujos resultados vão sendo avaliados e, dependendo de normas de metodologia científica, isso vai sendo divulgado na grande mídia científica médica. Então, isso dá para nós uma ideia. Se eu puser a palavra um pouquinho diferente, religiosidade, eu ainda tenho 4.500 artigos. Religiosidade e medicina. Vejam como nós estamos hoje. Se eu puser, essa é campeã de bilheteria, se eu puser a palavra prayer, que significa prece, eu tenho 75.209 artigos. Eu teria que passar a encarnação inteira estudando essa temática. Então, você vai fazendo a busca, vai fechando de acordo com aquilo que você está detidamente procurando. Mas eu lembro essa estatística, né, para que nós tenhamos uma ideia o quanto espiritualidade, religiosidade e medicina avançaram independentemente da doutrina espírita. É claro que nestes conjuntos de artigos, dependendo das palavras-chave, eu vou encontrar diversos artigos realizados por espíritas, especialmente no Brasil, mas não só, e divulgados nesse contexto que reúne a ciência médica de um modo geral. Portanto, esse é um lance, um crescimento, um amadurecimento que não tem volta, não tem retorno. Aliás, ninguém quer que tenha, pelo contrário. O que nós queremos? Avanço, progresso, desenvolvimento. Então, só para vocês terem uma ideia, viu, Marcos Vinícius? Hoje em dia, a espiritualidade em medicina, essa fronteira que você abordou muito bem, na atividade médica, na relação médico-paciente, tanto em consultório, ambulatório, emergência, postos de saúde e até em terapias intensivas, é já uma ideia de que se o médico, o profissional de saúde, não é apenas o médico, são outros queridos colegas também na área ampla da saúde, se a questão da espiritualidade não é abordada, o médico, a não ser que não tenha oportunidade, porque é uma urgência, né, ele está deixando de levar em consideração uma coisa super atual da medicina. Ele demonstraria não estar atualizado. Então, é claro que existem áreas
em que espiritualidade e medicina têm um valor maior do que outras áreas, especialidades, contextos de prática médica, mas é algo que nós já estamos vendo, como não poderia ser diferente, disciplinas eletivas, chamadas disciplinas opcionais, ou em outras universidades, disciplinas obrigatórias com essa temática, espiritualidade e medicina. E algo, então, já sendo abordado durante a graduação, durante a formação do médico. É claro que houve um tempo em que isso só foi trabalhado com colegas já graduados em medicina ou em pós-graduação. Agora não. Agora a coisa ela vem acompanhando a formação do médico. Exatamente, Marcos Vinícius, como deve ser, para que o médico saiba o que existe de pesquisa nessa área, para ele ter elementos de cuidar bem ou de cuidar melhor dos seus pacientes, dos familiares dos pacientes e assim por diante. E não é apenas, Marcos Vinícius, uma coisa de algumas perguntas, alguns comentários, algumas sondagens. Nós estamos falando de coisas, e esses trabalhos que eu andei citando no sentido da estatística, eles mudam o prognóstico do doente. Então, sem espiritualidade é de um jeito. A evolução clínica, por exemplo. Com espiritualidade bem trabalhada por profissionais de saúde para aqueles pacientes, a evolução é ótima, a evolução é diferente, é melhor. Nós temos aqui um comentário do Paulo Roberto. Coloca pra gente, Cassianas 21 e 17. Ele fala assim: ontem eu comentava em um canal sério de ciência, muitas das descobertas que a ciência material vem fazendo hoje, o espiritismo já havia se antecipado a elas. Foi interessante esse comentário porque nós vemos, né, doutor Sérgio, nas obras de André Luiz, muitas colocações, né, que lá em 1940 estavam sendo faladas por ele e que hoje a ciência está comprovando, né? Muito bem, Paulo Roberto, essa é uma área bonita, ela tem muito a ver, não é, com o espírito André Luiz, que é um espírito muito preparado, já era naquela década, quando o seu trabalho a partir de Nosso Lar foi sendo desenvolvido até completando a série no mundo espiritual e a vida continua. Então, ali nós temos coisas muito bonitas. Elementos que, no futuro, colegas médicos ou estudantes de medicina e até colegas de enfermagem, de psicologia, de psiquiatria, vão se deter e vão estudar, talvez mesmo até como Kardec e outras questões a nível universitário. Mas repare que nesse aspecto que você comentou, questionou, nós estamos vendo como que uma antecipação. Lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina de revelação, eu diria, progressiva, do que nós poderíamos também chamar de verdade. Então, era natural que depois da base kardeciana, da qual nós nunca devemos nos afastar, 1 milímetro sequer, nós ganhamos Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos, fora outros autores, mas especialmente estes, através de Francisco Cândido Xavier. E a medicina tinha que continuar sendo como que iluminada por esse aspecto revelatório de um mundo espiritual que já conhecia muita coisa na nossa frente, numa espécie de vanguarda, e encontrou
uma programação, um meio de indicar estas questões como que revelando aspectos novos, mas espiritualidade e medicina é algo muito mais amplo do que aquilo que o Espiritismo pôde revelar nessa fronteira até agora. De tal maneira que você vai encontrar a imensa maioria daquelas publicações que eu comentei, de pesquisadores natos, de colegas e profissionais na área da saúde, cientistas, pesquisando na Índia, em Bangladesh, na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, né? Procurando questões de espiritualidade que nada tem a ver com a doutrina espírita, o que é algo lindo de se notar. Porque uma coisa é todo o avanço que a doutrina nos trouxe, mais especificamente, nós vamos falar disso já já, mas lembrando que é um fenômeno, vamos dizer, global, universal, no sentido, claro, do planeta Terra. Ou seja, há uma frase de Victor Hugo, quando ele diz que nada mais extraordinário quando há uma ideia nova cujo tempo desta ideia chegou. Então, esse nosso tema me fez lembrar de Victor Hugo, não é? É como se nada pudesse mais deter o desenvolvimento dessa fronteira, a bem de todos, a bem da humanidade. Aliás, a bem de uma espiritualização da vida e da medicina. Até no sentido de coisas de uma abordagem médica, trabalho profissional, menos material e mais voltado para as coisas da alma, do espírito imortal. Então, assim como nós queremos ver esta espiritualização a todos os níveis, no campo de todas as ciências, filosofias, na arte, e até nas crenças, nas religiões e nos credos, o Espiritismo não veio para ser uma nova religião. Ninguém na origem pensou nisso. Mas você vai encontrar no futuro pessoas de todas as religiões podendo conhecer muito bem o Espiritismo e, através dos seus ensinamentos, compreenderem até melhor as suas crenças originais. Fora reforma íntima, educação dos sentimentos e assim por diante, que é a nossa meta. E, doutor Sérgio, eu percebo que a espiritualidade é maravilhosa, né? Deus, Jesus, porque a gente começa a observar o progresso da humanidade e essa aproximação da espiritualidade com a medicina, e nós ficamos observando as terapias que o Espiritismo nos oferece, como a fluidoterapia, né? O passe, a prece. Nós temos os tratamentos ligados à desobsessão, nós temos os casos de estudos aprofundados da mediunidade. Então, quando nós temos essa visão holística e que uma pessoa que é um ser integral, um ser espiritual, que vai procurar ajuda, quando ele faz essa integração da parte física com a parte espiritual, emocional, nós conseguimos enxergar um grande avanço no seu processo de cura e de melhora, porque ele não vai estar curando só o corpo biológico, ele vai estar curando um todo que está interligado, né? Marcos Vinícius, é mesmo algo para nós nos dedicarmos em estudos doutrinários, experiências na casa espírita, reflexões e contribuições através de pesquisas científicas que englobem essas questões. Então, você listou
alguns aspectos muito importantes que têm a ver agora, eu diria, com uma fronteira que faz parte daquela do nosso tema original, medicina e espiritualidade. Mas agora é uma parte da fronteira mais específica, que envolve a doutrina espírita. Quer ver uma coisa curiosa? Não é? Existe uma ideia, assim, uma vez eu estava participando de uma cirurgia cardíaca, eu sou cardiologista, de um paciente, e eu sempre que posso estou no centro cirúrgico, acompanhando o procedimento. Não sou cirurgião, apenas gosto de acompanhar, gosto de estar no pós-operatório, enfim. E uma vez, já tem alguns anos, um dos mais bem preparados cirurgiões cardíacos aqui do Rio de Janeiro foi preparando, não é, a sala, o centro cirúrgico para a cirurgia complexa daquele meu paciente. E numa determinada altura, ele chama todos os participantes da atividade cirúrgica de uma cirurgia de grande porte, de alta complexidade, que é uma cirurgia cardiovascular. Ele chama as instrumentadoras, as enfermeiras, as colegas ou colegas assistentes, o anestesista, o auxiliar do anestesista. E aí ele diz para mim que estava assim, olhando o que ele iria fazer, e ele diz assim: doutor Sérgio, me acompanhe. E o que ele faz? Todos os que compõem aquela equipe multidisciplinar acompanham o cirurgião cardíaco numa prece, orando para o bem do paciente através do êxito do ato cirúrgico, que ele iria comandar com os seus auxiliares, cada um na sua área. E eu acompanhei a oração que ele fez, muito bonita, por sinal, encantado com a iniciativa dele. E uma curiosidade, Marcos Vinícius, ele não é espírita. Ele fez a prece, à moda dele, do jeitinho dele, não é? Pela crença da sua religiosidade, religião. E aí ele me disse depois: Sérgio, eu nunca opero ninguém sem reunir a equipe e fazer a prece antes. E aí eu me lembrei da ideia do que é muito comum nas instituições espíritas no mundo inteiro, iniciando uma atividade, uma reunião mediúnica, uma reunião de exposição doutrinária, palestra público-doutrinária, sempre como você fez agora, não é? Começando por uma oração. Então, vejam, isso tem 20 anos. E é um dos melhores, e mesmo que não fosse, dos melhores cirurgiões cardiovasculares do Rio de Janeiro e do Brasil. Ou seja, existem questões que são de espiritualidade que envolve a humanidade inteira, e não apenas os hábitos dos espíritas. Então, talvez o melhor exemplo seja a prece intercessória, a prece com irradiações, né? Porque a prece, na verdade, ela pode e costuma ser formulada por pessoas de todas as crenças. E isso é lindo. Então, essa é uma questão interessante. E você mencionou, acho que tinha a ver com aquela pergunta que eu adiei um pouquinho, né? É a ideia de que nós temos um conjunto. A oração faz parte deste conjunto.
Se nós pensarmos bem, não é? Do ponto de vista dessa fronteira doutrina espírita e medicina, nós temos, como eu gosto de chamar, um binômio. A meu ver, são os aspectos mais relevantes. A desobsessão, a reunião mediúnica em moldes específicos para o melhor cuidado dos contextos espirituais que todos os doentes de doenças importantes possuem. Ninguém adoece sozinho, nem de doença mental, nem de doença orgânica biológica. Sempre tem questões kármicas, sempre tem um envolvimento de espíritos ou de vítimas do passado ou de nossos irmãos cobrando dívidas, portanto, antigas, né? Ou pesando, inconscientes às vezes, sobre o perispírito e a saúde, portanto, daquele encarnado ou daquela, fora aqueles que estão de verdade, por exemplo, objetivando uma vingança qualquer. Porque nós não podemos esquecer que mundo é este. Os médicos todos um dia conhecerão as revelações espíritas de Kardec, né, aos dias atuais, para que entendamos melhor tudo isto. Então, um dos pilares, Marcos, a desobsessão. Não uma reunião aberta com um caderno com 10, 20 nomes, e os espíritos vão participando, vão se manifestando pelos médiuns que integram aquela equipe, sem que nós saibamos que espíritos são esses ligados a quais casos daquelas 2 dezenas de pessoas que foram ao atendimento fraterno, acolhimento fraterno, e o dirigente, o acolhedor, anotou tudo. Nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos abrindo, como eu costumo dizer, caso a caso. E aí eu preciso de nome completo, idade, endereço, enfim. Esse é um outro tema para uma outra entrevista, quem sabe. Então, a ideia qual é? A ideia do segundo pilar é o que você comentou. Kardec, Magnetismo de Cura, o livro dos médiuns. Revista Espírita, está lá, ó. Aquele conjuntinho ali são os 12 livros da Revista Espírita que a FEB publicou há muitos anos. Então, traduzindo do francês. Outra ideia, portanto, é o passe, a fluidoterapia espírita, a água magnetizada compondo, não é? Vamos chamar assim, o conjunto das ferramentas dentro da ciência espírita fronteiriça com a medicina. Mas existem outras questões, por exemplo, cada vez mais, meus amigos, nós em medicina buscamos a prevenção. Eu diria, de um certo modo, estamos cansados de tantos doentes com problemas tão sérios, milhares de diagnósticos em medicina, em todas as áreas ou especialidades, da pediatria à geriatria, da clínica médica à ginecologia e obstetrícia, tanto quanto a áreas como cardiologia, gastroenterologia, reumatologia, imunologia, pneumologia, neurologia, enfim. A ideia qual é? A ideia é de que há muito sofrimento. Então, eu me lembro de um outro item, que é o que se faz para prevenir doenças? Nós vamos sempre ficar como que cuidando de doentes mais ou menos graves, desses milhares de problemas de saúde que a humanidade tem,
doenças infecciosas, epidemias, pandemias, endemias, por vírus, por bactérias, tuberculose, malária, cólera. Entende? O mundo, quando o espírita diz expiações e provas, os que não são da área médica não têm ideia do que nós temos nos diversos países da Terra, e muito especialmente no Brasil. Ou seja, na cardiologia, por exemplo, que é uma especialidade linda que faz parte da clínica. No fundo, todas são lindas. Então, existe a cardiologia preventiva. Se eu deixar, as pessoas vão morrer de morte súbita, cardíaca, de uma hora para outra. Vão sentir dor anginosa, colocam a mão no peito, desfalecem, porque desencarnaram ali. Chama-se morte súbita cardíaca. Ou vão fazer cirurgias, 2, durante a vida, ou 3, por causa de entupimento das artérias coronarianas, por causa da aterosclerose. Então, cada vez mais nós estamos vendo, não é, que é importante a prevenção. E em todas elas, por exemplo, se eu penso no culto do Evangelho no lar, estudo doutrinário espírita, evangelho, evangelização, o livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que eu me abasteça de Jesus. Quem é o médico divino? Quem é o guia e modelo? Quem é o governador da terra? Quem é o príncipe da paz? O Cordeiro de Deus? O Cristo? Quem é? Jesus. Então, tudo que ele nos instruiu, nos deixou, quando de sua vinda, 2000 anos, e através de Mateus, Marcos, Lucas e João, através de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, das epístolas, tanto quanto Atos dos Apóstolos, Lucas, como também o Apocalipse de João, tudo isso é o Cristo. Então eu não posso achar que eu conheço alguma coisa lendo 1 ou 2 livros, folheando 3 ou 4. Eu preciso enaltecer a importância da leitura, do estudo, para que eu possa me transformar. Não é? Para que eu possa buscar aquilo que me ajude a me tornar uma pessoa melhor, e cada qual, em qualquer lugar do mundo, somos 20 bilhões na Terra, 8 bilhões de encarnados, 12 bilhões de desencarnados. Todos necessitando do mesmo, com algumas exceções, que são os espíritos superiores que vêm sempre para nos ajudar, que já venceram há muito tempo todas essas etapas, às vezes sem até ter passado por elas, porque evoluíram de um modo diferente do que nós temos feito. Então, o que é a melhor medicina preventiva? O Evangelho de Jesus. Mas não adianta a leitura, mesmo reiterada. Não adianta nós abrirmos as páginas de Emmanuel, que são maravilhosas, fonte viva, caminho, verdade e vida, pão nosso. Fazendo aquelas leituras, ganhando aqueles conteúdos, se eu não os trago para dentro, gerando a minha mudança. Eu não posso ficar apontando as necessidades alheias de mudança. Eu tenho que cuidar de mim. Uma vez um espírito lindo, Letícia, no grupo Ismael da FEB, ela traz uma mensagem: filho, onde o teu primeiro amor? Quando ela diz isso, ficávamos pensando, a primeira namorada, não é? Enfim, mas não era isso. Depois ela trouxe o restante da mensagem, é muito lindo, dizendo então,
a ideia de que é um amor de cada um em favor do seu progresso, do seu adiantamento moral, porque é ele que vai nos imunizar. É ele que permitirá, claro que ainda dentro de um conjunto geral, que eu mais adiante já nem adoeça mais. Por quê? Porque as origens dos males humanos, médicos, claro, inclusive, existiram e existem pelas transgressões às leis de Deus. Não é verdade? Não transgrediu, não adoece. E se não Correto. transgredir por muito tempo, nem volta para a Terra, porque já não será mais um mundo compatível com as suas necessidades evolutivas. Então, Nós, nós sempre lembramos, né, Marcos Vinícius, a importância do conhecimento doutrinário. Então, reunião mediúnica é uma peça fundamental do que eu tenho chamado medicina da alma, medicina espírita. O passe, a fluidoterapia, a água magnetizada, o magnetismo de cura. E, no sentido complementar e no sentido de prevenção, o culto do evangelho no lar, a evangelização das crianças e dos jovens. Ou seja, nós temos que levar como que esse estímulo a essas práticas para as famílias espíritas, para as instituições e os trabalhadores espíritas. Se nós não fazemos isto, nós não vamos cumprindo como que aquele que é como um compromisso importante. Enfim. nós temos aqui uma pergunta interessante do Vanderlei Silvas, 21 e 24, Cassiano. Ele fala: uma pergunta ao Dr. Sérgio. Os médicos do futuro serão médios desenvolvidos que trabalharão em parceria com os amigos espirituais? Abraços. Olha, com toda certeza. Mediunidade na Terra, ela ainda é de tipos diferentes, raramente missionária. Muitas vezes tarefeira, mas quase sempre uma mediunidade que tem a ver com a necessidade das pessoas quitarem aos poucos os seus compromissos kármicos em função de muitos erros no pretérito. Mediunidade missionária, eu vou deixar uma ideia, um sentimento. Francisco Cândido Xavier. Ponto. Então, o que acontece? A mediunidade vai acompanhar a nós todos no sentido do nosso progresso espiritual. A tendência é que nós sejamos cada vez mais sensíveis. Se nós estamos encarnados, e quando estivermos, as nossas antenas psíquicas, elas naturalmente, envolvendo projetos reencarnatórios, pessoais, mas também há aí um caráter coletivo, essa sensibilidade vai sempre crescer, porque a mediunidade, seja ela a mediunidade sutil ou a mediunidade ostensiva, seja ela a mediunidade de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, ela sempre pode e deve ser como que uma ferramenta de progresso. E é natural que num mundo de tantos bilhões de humanos deficientes do ponto de vista moral, essa possibilidade se espalhe para a humanidade toda. E aí nós vamos nos tornando pessoas com melhores condições de progresso, percebendo melhor a realidade, não necessariamente trabalhando na casa espírita. Não é isto que eu quis dizer, é no sentido de percebermos
as esferas superiores, as inspirações para o bem, a presença ostensiva, num certo sentido, dos nossos anjos tutelares, dos espíritos protetores, tanto quanto valorizando como o médico divino dizia, orai e vigiai. Porque o mundo sendo atrasado como é, cheio de guerras, de problemas seríssimos, há toda uma parte de encarnados e desencarnados que são espíritos inferiores, de terceira ordem. Então, o que acontece? Essa sensibilização vai fazendo parte do nosso crescimento, do nosso progresso, quanto àquilo que nos ajude a conhecermos a realidade na Terra, dos dois lados da vida, mas eu até diria do universo de Deus em geral. Doutor Sérgio, tem alguma pesquisa que possa nos relatar a respeito da integração espiritualidade e medicina? Olha, como eu comentei no início, né? Não são nenhuma nem duas. É um manancial de artigos de pesquisa feitos por colegas do mundo inteiro, das mais diversas origens e crenças, procurando ressaltar aspectos diferentes dessa fronteira. Então, um exemplo. Há muito tempo já, né? Há um artigo que fala de milhares de enfermeiras nos Estados Unidos da América. E aí eles compararam mulheres enfermeiras, área da saúde, portanto, com ou sem depressão. Então, o que se viu? Que as enfermeiras, é uma pesquisa com uma amostragem muito grande, o que traz como que uma valorização dos resultados, mais do que quando a amostragem é pequena. E aí, o que se viu? Que as enfermeiras que não frequentavam um culto religioso adoeciam muito mais de depressão do que aquelas que frequentavam um templo, a sua escolha e afinidade, algumas vezes na semana. Então, outra coisa que esse artigo científico mostrou, por exemplo, para com as deprimidas agora, havendo uma prescrição delas pacientes frequentarem uma igreja, um culto, se elas frequentavam uma vez por semana, o resultado era melhor do que quanto aquelas que não frequentavam nenhuma vez. Mas se frequentavam 2 ou 3, o resultado era muito melhor. Reparem que nós não estamos envolvendo a doutrina espírita. Esse artigo foi feito longe daqui, onde o espiritismo é ainda uma prática, um estudo de poucos grupos em estados norte-americanos. Né? Eu conheço, aliás, vários deles. Já estive lá algumas vezes. Outra ideia é a ideia, portanto, de culto religioso, religiosidade, como nós chamamos, adesão a uma religião qualquer pode prevenir e pode ajudar no tratamento. Querem ver uma outra ideia? Aí a outra ideia é assim, ó. Pós-operatório de cirurgia cardíaca. Há muitos anos também, um pesquisador fez o seguinte trabalho.
separou, vamos dizer, 200 pessoas, 2 grupos de 100. Os 200 tinham sofrido infarto agudo do miocárdio e estavam internados na unidade coronariana daquele grupo de hospitais que estavam sendo parte daquela pesquisa científica. E aí eles separaram 100 pacientes com infarto sem depressão, 100 outros pacientes com infarto com depressão. E o que se viu? Comparando os 2 grupos prospectivamente, que o grupo dos infartados que tinham depressão, a letalidade foi o dobro. O que é isto? Os cardiologistas do planeta todo foram tentar entender o resultado, porque foi um resultado completamente inesperado. Porque 10, 15% numa comparação é uma coisa, mas o dobro, 100% a mais, é algo inusitado. Então, de certa maneira, muitos outros artigos depois foram realizados para se tentar entender, não é, a relação entre a depressão e a doença cardiovascular. O que é isso? É paradigma, é modelo. O que tem a ver alguma coisa no cérebro, deixando a alma de lado, deixando o espírito de lado? O que acontece no cérebro que faz o coração ter o dobro de casos morrendo se eu comparo com depressão ou sem depressão? E aí surge uma coisa curiosa. A psiconeuroimunoendocrinologia. Ou seja, o entrelaçamento entre áreas da medicina e o psiquismo se relacionando com as células, com os órgãos do corpo físico. Essa é uma outra questão interessante. Mas eu gostaria, se você me permitir, Marcos, comentar com os amigos uma coisa bonita também, eu diria, curiosa. Há muito tempo atrás, 1998, acredito, eu fui a um congresso espírita na Colômbia. Na verdade, era em Bogotá. Vários espíritas estiveram convidados também, e eu fui lá apresentar qualquer coisa. E na casa onde eu fiquei, ficou também um psiquiatra argentino, muito querido, que é meu amigo, e amigo de muitos dos espíritas do Brasil. Ele é argentino. Naquela época ele morava em La Rioja. Foi depois para Buenos Aires e agora está em La Rioja de novo. E aí conversávamos muito, até no café da manhã, porque a casa da pessoa era a mesma que hospedou nós dois. E de tanto conversar, ele me falou de um caso de uma criança com um problema psiquiátrico gravíssimo, que ele tinha usado tudo que ele conhecia para ajudar essa criança em si. O nome da criança é Christian, eu lembro até hoje. E aí, o que acontece? Ele me contou, e aí eu disse a ele, olha, eu posso ajudar. Não é isso que eu quero. E aí eu o convidei, Sabino, se você está interessado, venha ao Rio. E aí nós vamos juntos cuidar do Christian. E você vai participar. Ele veio, passeou com a minha bicicleta para lá e para cá, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, na praia, e fomos juntos para a reunião, e nós então abrimos o caso do Christian. Foi um tratamento complexo, porque era um caso complexo. E ele acompanhou tudo, ele ficou muito emocionado, mas muito. E ao final saímos conversando,
E ele disse: Sérgio, você precisa levar isso aos congressos, aos encontros dos colegas, porque tem aí algo que vai ser útil para a medicina. Aí ele volta para La Rioja, volta a acompanhar o paciente, repara alguma melhora, fica mais entusiasmado ainda e diz: olha, eu vou ver aqui na internet qual é o próximo congresso mundial de psiquiatria. Eu falei: gente, eu sou cardiologista. Enfim, e aí ele viu o seguinte, não dava mais tempo, ia ser no Panamá. Aí eu falei: vamos então procurar o próximo. E aí era o Congresso Mundial de Psicoterapia, foi em Beijing, na China. E eu digo: como é que eu vou na China? Nunca pensei nisso. Enfim, acabei sendo auxiliado e fui. Rio, São Paulo, Nova York, Narita, no Japão, Beijing. E aí tinham 3.000 especialistas. E eu levei a sementinha. Reunião mediúnica, fluidoterapia. E aí vieram outros encontros. Tivemos um em 2014 em Madrid, 2019 em Lisboa, só que agora congressos mundiais de psiquiatria, ou seja, o mais alto fórum da psiquiatria no mundo. E aí eu envio o projeto e o comitê científico aprecia, julga, avalia, é um comitê para cada congresso, e eles aceitam. E eu achava que não iam aceitar, porque se fala de coisas que ninguém fala na psiquiatria até então. Só que eles estão abertos, isso é lindo de ver. Por quê? Porque eles sabem que tudo que eles já conquistaram até agora não é suficiente para mudar esse cenário da doença mental no mundo. Então, eu tenho ido, estive em Jerusalém quando foi em dezembro de 2019, aí veio a pandemia. Com a pandemia, os congressos mundiais se tornaram online. Eu fui online, vamos dizer, no ano 2020, 2021, estou aguardando 2022, se eles vão aceitar as duas pesquisas que eu enviei para lá. São pesquisas que falam em mundo espiritual, obsessão, influência dos espíritos na vida humana, médiuns médicas, porque algumas trabalham nessas nossas equipes, Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier. Então, o que é isso? É a semente espírita engajada gradativamente, humildemente, nessa fronteira, que é a fronteira mais ampla do que aquela de medicina e espiritismo. É medicina e espiritualidade. Por exemplo, quando eu estive em Lisboa, agosto de 2019, 6.500 psiquiatras de todos os países do mundo. E eu lá com aquela sementinha, meio sem jeito, porque não sou psiquiatra. Aí eu vou a Jerusalém, a própria Associação Mundial de Psiquiatria organizou esse congresso de Jerusalém só de espiritualidade e psiquiatria. Aí eu falei: eu tenho que dar um jeito. E fui, levando sementes parecidas. Então, hoje em dia, né, há quem pense também como eu, não falarmos de espiritualidade na relação médico-paciente, pelo menos em algumas abordagens, circunstâncias, situações, é o médico estar desatualizado. Por quê? Porque nós estamos falando de espiritualidade, ciência. Espiritismo, ciência. Doutor Sérgio,
Tá muito bom o nosso bate-papo. A gente percebe que quando o assunto ele é interessante e nos faz refletir bastante, passa muito rápido, nós nem percebemos, né? Nós já chegamos ao final do nosso programa, infelizmente. Eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais para que nós possamos encerrá-lo. Olha, Marcos Vinícius, eu quero mais uma vez agradecer a você, a equipe, ao Cassiano, a Yasmin Madeira, que eu pude rever agora há pouco, antes da live começar. Mas eu acho assim, ó, que mais do que esses aspectos, talvez, que nós tenhamos comentado, é que nós valorizemos, já que somos espíritas, a doutrina espírita. Que nós possamos nos debruçar nos estudos doutrinários. Que nós nos vejamos como aprendizes de tudo de mais relevante que importa para o desenvolvimento moral da humanidade, o aperfeiçoamento do ponto de vista espiritual. E eu não posso deixar de lembrar de novo, ainda hoje, que sobre tudo isto nós devemos ao Divino Mestre Jesus. Nós não somos ninguém sem Ele, no sentido de seus ensinamentos. A humanidade existiu antes dele poder vir há 2000 anos, mas ele enviou missionários maravilhosos. Um deles, o primeiro médico da história da humanidade no Egito, Imhotep. Mas com a vinda dele há 2000 anos, com aquilo que nós chamamos de o Novo Testamento, os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo com Kardec, e eu gosto muito de outros autores, que eu não vou mencionar agora, mas também Emmanuel, Humberto de Campos e outros autores, nós temos, através destes outros, Jesus conosco. Todos eles, quaisquer que sejam, homens ou mulheres, encarnados ou desencarnados, são como que auxiliares da essência da vida na Terra, que é o cumprimento das leis de Deus. E Jesus esteve e deveria estar presente em nós, o nosso Cristo interno. E aí nós vamos ser virtuosos e não viciosos. E não vamos adoecer mais. E com o tempo vamos dedicar muito mais e melhor as nossas vidas a cuidarmos daqueles que necessitam de amparo. Então, tudo que conversamos hoje nem teria muito sentido se nós não buscássemos a realeza, a grandeza, a sublimidade do Divino Mestre Jesus e dos seus ensinamentos. Que agora, à luz do Espiritismo, nós podemos compreender muito melhor, e compreendendo melhor, nós podemos fazer a nossa parte. Muito obrigado, doutor Sérgio, pela sua participação, como sempre, muito carinhoso conosco, trazendo belíssimas reflexões. Agradeço aos nossos amigos aqui no chat que participaram ativamente, com perguntas, comentários e principalmente com essas energias maravilhosas que podemos sentir aqui. Estamos conectados por mentes e corações. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma noite tranquila de sono, que aproveitemos o momento da emancipação para buscarmos os locais de estudo e de trabalho no bem. Um excelente final de semana e muita paz a todos. Um grande beijo.